Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Jó. Então, você que se vai ficar alguém no slide comigo? Ô Paulo, você pode ficar no slide comigo? Você consegue? Sei que é um momento bem complicado para a igreja, mas a centralidade do nosso coração é a palavra, né? Então vamos olhar para ela, vamos ser consolados, confrontados também com a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos fazer uma oração então, e aí nós começamos o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos corpo do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, apesar das situações difíceis que nós enfrentamos, o Senhor continua a nos sustentar, a nos guardar e a nos alimentar. Que nesse momento a tua palavra ela possa ser pregada, anunciada e que ela possa acalentar os nossos corações e também nos desafiar a viver uma vida que glorifique ao teu nome. Ajuda-nos, Pai, nestes momentos, que o Senhor seja sempre o Deus dessa igreja e seja tu sempre, ó Pai, glorificado e anunciado através de nós. Ajuda-nos em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos estudando em Jó. Nós começamos, eu acho que já tem uns 3, 4 domingos, né? Que nós estamos estudando em Jó. E hoje não seria diferente. Hoje nós vamos olhar para 2 capítulos. Nós olharemos para Jó capítulo 4 e Jó capítulo 5. Deixe-me só introduzir para vocês. Hoje o nosso tema é quando a religião explica demais. É um tema que parece bem complicado, né? Como que assim a religião ela explica alguma coisa e isso pode ter uma conotação ruim? É isso que nós vamos observar hoje. Eu não sei se vocês lembram, mas no dia 27 de janeiro de 2013 aconteceu um grande incidente numa boate no Rio Grande do Sul. É o caso da Boate Kiss. Vocês já acompanharam esse processo? Foi um grande incêndio que matou ali mais de 200 jovens, sendo eles principalmente jovens estudantes. E foi uma comoção em todo o país. O país ele ficou em prantos. E aí muitas pessoas começaram a se perguntar por que isso aconteceu. Você já fez essa pergunta para você? Quando você vê uma grande tragédia acontecendo, ou quando você vê alguma pessoa passando por uma situação, um problema, você se pergunta então, por que isso acontece? Por que pessoas passam por problemas? Por que tantos desastres como esse ocorrendo na Boate Kiss acontecem? Muitas vezes nós, quando observamos essas questões, nós somos muito rápidos em dar uma solução. Então, muitos cristãos, na época da Boate Kiss, falaram assim, ó, os jovens morreram porque eles estavam desobedecendo o Senhor. Eles estavam vivendo uma vida de promiscuidade. Eles viviam então ali como se não houvesse amanhã, sem clamar pelo Senhor. Então Deus, em seu juízo, mandou o incêndio para aquela boate. Muitos cristãos se posicionaram exatamente dessa forma. A grande questão é, imagine que você fosse o pai, fosse a mãe de um desses jovens. E você então visse o seu filho morrendo queimado dentro de uma boate. E eu, enquanto cristão, chegasse para você e falasse assim, ó, isso está acontecendo porque o seu filho não creu em Deus. Isso está acontecendo como juízo do Senhor na vida dele. O que você como mãe, você como pai sentiriam? Diante de uma explicação dessa de um cristão para a sua vida. Meus queridos, muitos de nós, muitas vezes somos rápidos em dar respostas. A grande questão é, será que toda resposta, mesmo sendo verdadeira, é válida em todos os momentos? Nós nunca podemos fugir do relacionamento de aconselhar e sermos aconselhados. Quantos de nós já fomos procurados para aconselhar alguém? Levanta a mão. Você já foi procurado para aconselhar alguém? Alguém já te pediu algum conselho? Já? Você lembra de um conselho que lhe marcou profundamente? Algo que você deu, que te marcou e que você queira compartilhar conosco? Essa semana mesmo aconteceu com o colega de serviço. Ele falou que era evangélico, né? Não falou a denominação.
Aí depois ele comentou que ele é jovem, tá? Ele ainda não passou dos 20 anos. Mas ele disse que, nesse meio tempo, ele quis procurar respostas, né, no mundo e tudo mais, saiu da igreja e está seguindo vou falar aqui, uma linha espírita e uma linha budista, né? E para procurar, né, respostas. Mas aí eu comentei com ele, olha, Jesus é o caminho. Se você já conheceu a palavra de Deus, né? Porque eu já li a Bíblia, aquela conversa, a Bíblia toda, a pessoa não tem menos de 20 anos. Mas eu falei para ele, olha, então, volte para Jesus, tenha Jesus como seu único caminho. Então, a gente tem conversado quase que diariamente, e ele está refletindo com relação a isso. Então, ele está pensando em realmente de deixar, ficar buscando vários caminhos, porque Jesus é o único caminho, e ele conheceu a verdade. Então, a verdade, né, se Deus quiser, vai o libertar disso aí. Sim, sim. Esse é um dos conselhos que nós mais damos. Quantas pessoas já lhe procuraram uma mãe de família, um pai de família, querendo um conselho de algo que você já viveu? Então ele pede para que você o aconselhe. E na verdade, aconselhar é um mandamento bíblico. Se você olhar para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, você verá ele falando assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Em nenhum momento nós podemos fugir do relacionamento aconselhar e ser aconselhado. Porque da mesma forma que você aconselha alguém, você também busca conselho em outras pessoas. A grande questão que lança para nós é, qual é o tipo de conselho que nós temos dado? Principalmente vocês que estão muito mais experientes do que eu, por exemplo, vocês têm uma missão muito grande dentro da igreja. São vocês que têm a responsabilidade de aconselhar os mais jovens. A palavra pede para que as moças mais novas sejam aconselhadas por vocês, mulheres. Vocês devem ensiná-la, então, a amar o seu esposo. Vocês devem ensiná-las a como elas devem ser uma mulher bíblica. Homens, por sua vez, também devem exortar e ensinar os nossos meninos. Afinal, nós vivemos em uma geração de bananas, né? A geração de homens nunca foi tão feminilizada como nós estamos vendo hoje. São homens que não mais têm aquela proatividade exigida pelos homens. São homens que muitas vezes fazem coisas que não são típicas dos mesmos homens. E a grande questão é, nós temos aconselhado? Nós temos aconselhado essas pessoas? Quando a gente olha para o relato de Jó, nós vamos ver que Jó passou por uma situação super complicada. No capítulo 3, a situação era tão complicada que Jó até mesmo pede para que ele amaldiçoe o dia da sua existência. Ele fala, maldito seja o dia em que eu saí do ventre da minha mãe. Tamanha era a dor e a agonia de Jó. Então, 3 amigos aparecem na cena. Vocês lembram o nome deles? Elifaz, Bildade e Zofar. São 3 pessoas que acompanham ele durante esse momento tão difícil da vida dele. E observa isso, ó. No primeiro capítulo, todos vocês trouxeram Bíblia física, se não, eu acho que eu vou pedindo para o Paulo me ajudar aqui, tá? Jó capítulo 1, verso 11. Fala que, então narra para nós, pronto, não, Jó tipo 2:11, perdão, 2:11. Fala assim, ó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobrevira, chegaram cada um do seu lugar. Então a gente tem aí, capítulo 2, isso. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Então a gente tem essas 3 pessoas chegando a eles. E observa isso. E combinaram ir juntamente cuidar-se dele e consolá-lo. O objetivo desses 3 amigos era o quê? Consolar, ok? Olha o verso 12. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Eles estão fazendo aquilo que o mandamento bíblico pede para que nós façamos. Chorar com os que choram. É exatamente isso que está acontecendo aqui.
E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó sobre a cabeça, que era uma das maneiras deles demonstrarem publicamente a sua tristeza. Olha o verso 13 também. Eles sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, nesse primeiro momento, você fala, nossa, que amigos bons. Amigos que percebem a tristeza do seu amigo, sentam-se com eles, choram com eles e ficam 7 dias calados, sem falar nada, só chorando um com o outro. Isso é atitude de amigo. Quem de nós pararia por 7 dias da nossa vida corriqueira para sentar e chorar com o irmão em Cristo? Qual de nós gasta 2 horas do nosso dia para ligar para o irmão da igreja e perguntar como que você está? E sinceramente querer saber como aquele irmão está. Então até aqui o que parece é que esses 3 amigos estão consolando Jó. Só que tudo muda de figura no capítulo 3. Porque no capítulo 3 a angústia de Jó era tão grande, afinal Jó perdeu tudo. Jó perdeu sua esposa, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus bens, o seu gado, ele perdeu tudo. Ele mesmo foi acometido de enfermidade. Então eles falam, e aí Jó então ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E as palavras de Dó são duras. Imagine você em um estado de tristeza profundo, que você desejaria nem ter nascido. Você consegue imaginar isso? Maldito foi o dia que eu saí do ventre da minha mãe. Maldito foi o dia que eu fui concebido pelos meus pais. Imagine o tamanho da aflição de Jó. Era essa aflição que ele estava aqui. Então, depois de Jó expressar a sua aflição, ele é o primeiro a se dirigir a palavra a Jó. Nós veremos, ao longo dessa série de Jó, vários dos 3 amigos falando várias coisas para Jó. Hoje nós vamos ver o que ele falou. E a grande prerrogativa que eu quero deixar para nós hoje é que nós temos um grande perigo aqui. Observa vocês. Muitas vezes nós falamos a verdade. E é bom que façamos isso. Mas quando a verdade ela não vem alicerçada no amor, ela mata. Quando você prega a verdade, mas você não traz misericórdia para a pessoa, ao invés de você consolá-la, confrontá-la, você está afundando ainda mais essa pessoa. Isso é bem complicado, meus irmãos, porque muitas vezes nós fazemos isso. Eu vou confessar um pecado meu para vocês. Eu tendo a ser extremamente legalista nas minhas pregações. Vocês sabem que eu era um atleta. Não parece por causa da barriguinha, mas na minha adolescência eu fui atleta de judô por 7 anos. E eu sempre fui um rapaz que aprendeu apanhando. Então, para eu aprender a não cair mais do golpe, que o rapaz me derrubava, ele tinha que me jogar muitas vezes até que eu aprendesse a sair daquele golpe. Para que eu recebesse uma medalha, eu treinava 6 horas dia. É como se fosse uma carga de horário de trabalho. Essa era a minha carga horária de treinos. Então eu sempre aprendi com a pessoa olhando para mim e sendo direto e reto comigo. Sem misericórdia. No mercy, como a gente diz no judô. Não tem misericórdia. No judô você tem que sair do treino sendo levado. Quando você sai do treino sem conseguir andar, é aí que o treino foi bom. Essa é a filosofia de vida de um atleta. Então, ao meu ver, muitas vezes eu quero trazer isso para as minhas pregações. Eu sou muito tentado a fazer isso. Eu sou muito tentado a chegar na pregação e bater muito em você. E jogar o evangelho para você e falar assim, siga isso, faça aquilo. Aí tem... acho que foi a Marisa que falou comigo. Falou assim, Arnô, bata hoje não. Passa a mão na nossa cabeça hoje. Pega leve. Mas de fato eu tenho essa dificuldade de ser um pouco mais leve, mais dócil, amoroso. Mas isso é um pecado da minha parte. Porque todas as vezes que eu ofereço coisas para que vocês façam e não ofereço a vocês Cristo, minha pregação foi tudo menos cristã. Porque a grande questão do evangelho é eu falar para você, você não consegue fazer. Quem aqui consegue amar o Senhor sobre todas as coisas? Quem aqui nunca construiu ídolos no seu coração? Quem aqui nunca acordou e a primeira coisa que viu foi o celular? Quem aqui acordou, fez tudo e esqueceu de olhar a Bíblia pela primeira vez?
Tudo isso mostra que o nosso coração ele é totalmente enganoso, ele é corrupto, ele peca o tempo todo. Então, se eu só falo para vocês, faça isso, faça aquilo, só olha para minha mão, eu não consigo fazer nada. Vou para o inferno. Mas aí que está a grande beleza das boas novas do Evangelho. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Cristo faz em nosso lugar. Então você tem que sair daqui sabendo, eu não consigo fazer o que você está me pedindo. Eu vou tentar de todo o meu coração, mas eu vou falhar. E quando eu falhar, eu vou saber que a graça do Senhor me basta. Essa deve ser a nossa pregação. E talvez seja isso que ele faz, não tenha conseguido aqui. Então a gente vai olhar brevemente, vai bater o sinal o quê? 10h35? Sinal vai bater que horas? 10h35? 10h25? Porque o show passou um pouquinho, né? 10h40? 35. Então a gente tem 35 minutos. A gente vai olhar para os 5 erros de Elifaz. Essa é a ideia da aula de hoje. Nós vamos observar no texto e ver 5 coisas que ele fez, e que muitas vezes eu e você fazemos. E a grande questão, depois eu vou amanciar você. Então eu vou bater primeiro, daqui a pouco a gente dá uma massageada, tá? Então, observe que no capítulo 4, seja com sua Bíblia aberta em toda essa exposição, a gente vai sempre olhar para ela, e aí o Paulão vai me ajudar aqui na transição, tá? Observe então que no capítulo 4, verso 1, a gente tem dizendo que ele responde a Jó nesse sentido. E aí a fala dele começa então a partir do verso 3. No verso 2 ele fala, se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Ou seja, se alguém te falar, você vai ficar chateado? Você vai ficar enfadonho? Não. Então deixa eu falar com o seu coração. Então observe o verso 3. O primeiro erro que ele é quando ele transforma a dor em suspeita contra a fé de Jó. Ele transforma a dor em suspeita contra a fé de Jó. Observe que no verso 3 ele vai falar assim, ó, eis que tem ensinado a muitos, tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. O que ele está falando? Jó era alguém, ele não era conhecido como um homem frio, não era conhecido como alguém egoísta, pelo contrário. Jó ele tinha um histórico de cuidado. As palavras de Jó já foram usadas por muitas vezes para aconselhar outras pessoas. Jó era aquele típico cristão que sentava na igreja e buscava saber como a outra pessoa estava. E se ela estava mal, então ele aconselhava. Se aquela pessoa precisava de ensino, Jó então ensinava. Aqueles que tropeçavam no meio do caminho, Jó então os levantava. Você percebe que Jó era um cristão. Jó era alguém que cria em Deus e então agia dessa forma. E é engraçado que ele reconhece isso. Ele fala, Jó, você de fato fazia exatamente isso. Mas ele não estava querendo honrar Jó aqui. Porque você percebe no verso 6, ele dizendo exatamente assim, ó. Desculpa, verso 5. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingidos, te perturbas. Ou seja, aquilo que você falava para o outro, Jó, não faz sentido para você? Então, quando você aconselhava o outro, você não consegue se autoaconselhar? Você é um hipócrita, Jó. É isso que ele está falando. Aquilo que você fala para o outro, você não vive. Imagina. Você está com uma angústia tão grande, a ponto de maldizer o dia do seu nascimento. E você vê uma pessoa e fala assim para você, você é um hipócrita. Você já está com uma aflição tremenda. E ao mesmo tempo escuta do seu amigo, você é um hipócrita. E é exatamente isso que ele faz. E ele vai ainda mais. No verso 6 ele diz assim, ó, porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos seus caminhos? Você não teme ao Senhor não, Jó? Você não está vivendo nos bons caminhos do Senhor? É exatamente isso que ele está falando. Onde está essa integridade que você sempre teve? Em vez de tentar ajudar Jó, é como se ele se afundasse ainda mais. Preste atenção, não sei se vocês já passaram por experiência de afogamento. Alguém já? Não? Quando a pessoa está se afogando, então ela está batendo os braços e ela está tentando alcançar a superfície para ela conseguir respirar. Só que essa pessoa ela afunda cada vez mais. Imagine então eu que não sei nadar, eu sei nadar, tá? Que eu nasci na praia, se eu não soubesse nadar, né?
Mas imagine eu que não sei nadar, suponhamos, vou tentar ajudar essa pessoa. Eu vou melhorar a situação dela ou vou piorar? Vou piorar. Vai morrer os dois. Vai morrer os dois. Por quê? Porque eu vou tentando ajudá-la, só que eu também não sei. E à medida que eu tento ajudá-la, parece que eu vou afundando ela ainda mais. Parece que é exatamente o que está acontecendo, o que ele faz aqui. Ele está tentando ajudar Jó. Mas ele não soube diferenciar um coração rebelde de um coração esmagado. Tem diferença, meus irmãos. Muitas vezes, muitos de nós faltamos à igreja. Se você olhar para o seu lado, você provavelmente verá alguém que era para estar aqui e não está. E a primeira coisa que nós falamos é, olha, está rebelde contra o Senhor. Não quer mais saber de Deus. Deixou a fé, abandonou a fé. Será? Muitas pessoas deixam de vir à igreja porque estão desanimadas. Não estão rebeldes, estão desanimados. E quando nós tentamos trazê-la de volta, vem uma palavra de julgamento. Da mesma forma que está acontecendo com ele faz. O capítulo 3, ele mostra um homem ferido, meus irmãos. Jó estava ferido. Ele estava triste. É um homem que já não consegue mais falar de forma polida. Sabe quando você está tão desesperado que parece que as palavras elas só escapolam da sua boca? Você perde o senso do ridículo, parece. Então você perde o polimento que nós temos. Porque quando eu vou falar algo para vocês, eu penso antes de falar. Então eu penso, reflito. Como que isso vai chegar até você? E aí eu falo, não, então eu posso falar dessa forma. Mas se eu falar de uma forma que vai te machucar, opa, vamos mudar a forma. Eu penso nessas coisas. Mas quando nós estamos num profundo desespero, o pensamento não há mais. A gente só faz uma cartaz. A gente só solta as palavras. É como se a gente estivesse querendo vomitar o nosso coração e as nossas emoções. Jó está exatamente nesse desespero. A alma de Jó está totalmente embaralhada. A sua fala está desorganizada. Ele não está firme emocionalmente. Só que acontece que ele não entende isso. Para ele o problema de Jó era rebeldia. Mas você sabe, como leitor do livro de Jó, que no capítulo 1 falava o quê? Que Jó era um homem íntegro. Jó era alguém que se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Era alguém que se desviava do mal. Jó não tinha um coração rebelde. E esse foi o erro de Elifaz. De julgar Jó sem menos tentar ouvi-lo. E ouvir aqui não é apenas escutar, tem uma diferença. Quando nós perguntamos assim para a pessoa, nossa, como você está? E a gente começa a andar, né? A pessoa nem nos respondeu. Mas a gente já está andando. Estou bem, você nem ouviu, estou bem. Muitos de nós apenas escutamos a pessoa. Mas o ouvir e o escutar atento é você escutar, interpretar a fala e guardá-la no seu coração. É quando você não escuta apenas por fazer algo, mas você escuta querendo, de fato, estar atento ao que a pessoa está falando. Muitos de nós perdemos essa habilidade. Os corredores da igreja viram simplesmente um tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E nós temos pessoas que passam dias e dias chorando e ninguém sabe. Muitas vezes, quando o irmão ou irmã está em profunda aflição, nós esperamos que ele tenha uma postura imediata. Que a pessoa tenha frases equilibradas, serenidade constante. Mas será que uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente consegue manter a compostura? E por que nós queremos isso dela? Por que quando a pessoa nos apresenta a dor, nós simplesmente não acolhemos ela em sua dor? Mas pelo contrário, nós começamos a tecer julgamento. Esse é o problema que Elifaz tem. Ele então tem esse primeiro erro. Ele transforma a dor de Jó. Jó está doído. E ele fala que isso é falta de fé. E a gente sabe que não era. Mas tem um segundo erro dele. Ele reduz o sofrimento à lógica da retribuição imediata. A gente vai observar isso aqui, observa aqui, no verso 8. Aí ele fala assim: segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade sem meio mal, isso mesmo eles cegam. O que ele está falando? Aqueles que plantam mal, colhem o mal. Aqueles que plantam bem, colhem o... Vocês concordam com isso? Concordam. Todo mundo concorda? Posso bater um pouquinho? Qual foi o mal que Jesus cometeu?
Mas o que ele colheu? Ele fazia o bem. Mas na hora de ser tratado como tal, ele é tratado de forma mal. E os apóstolos? Pedro morreu crucificado. João, crucificado. Paulo foi apedrejado diversas vezes. Estevão, primeiro mártir cristão, em Atos, foi apedrejado a ponto de morrer. O que esses homens faziam? Pregavam a palavra. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos isso, mas a igreja reformada, ela nasceu em meio a diversos mártires. Muitos dos nossos líderes foram mortos em fogueira, porque eles simplesmente foram contra o sistema. Olhando para esse caso, como que fica então essa perspectiva? Porque em Provérbios fala isso. Não fala isso, Provérbios? Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 11, capítulo 18, observa lá rapidinho. Salmos, Provérbios. Provérbios 11, verso 18. Diz assim a nós: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. O que ele está falando? A lei da semeadura. O perverso recebe algo ilusório. O justo tem uma verdadeira recompensa. O que acontece muitas vezes com provérbios, tá? Provérbios não são textos que vão ordenar coisas. Não é como se fosse o texto de João que diz que nós teremos aflições neste mundo. Mas João não, Mateus, perdão. Não é nesse sentido. Por quê? Ali é uma coisa certa que vai acontecer. É certeza. Provérbios são probabilidades. Salomão escreveu depois de ter vivido uma vida toda debaixo do sol. E ele fala aquilo que ele vê. Então, geralmente, normalmente, é isso que acontece. Mas não sempre. Você quer ver um outro texto que a gente usa de forma muito errada? Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E a gente tem um bocado de filho descrente. A gente fala, o Senhor me prometeu, se eu ensinasse. Probabilidade. Não é certo. Não é certeza. Quando Salomão escreve os provérbios, ele não quer falar sobre coisas que vão determinadamente acontecer. Ele está falando sobre uma alta probabilidade de acontecer. Então, de fato, se alguém rouba, é esperado que esse alguém pague pelo seu roubo. Se alguém mata, é esperado que esse alguém pague pelo o seu assassinato. Assassinato não. O fato dele assassinar outra pessoa. Se alguém faz coisas boas, entende-se que ela vai ser retribuída com coisas boas. Mas sempre acontece? Não. O que ele fez? Sempre acontece isso. Então é isso que está acontecendo. Jó fez algo que era ruim perante o Senhor e está recebendo a sua paga. E a gente sabe que não é isso que tem acontecido. Mas é exatamente isso que ele faz. Ele diz então que... Vamos voltar lá para Jó. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Ele diz então exatamente isso. No verso 9, ele diz: com o hálito de Deus eles perecem, e com o assopro de sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. O que ele está falando? Ele está utilizando diversas metáforas para falar exatamente que o ímpio ele é consumido pelo temor, pelo sopro de Deus. O hálito de Deus esmaga aquelas pessoas. O que ele faz, está falando aqui? Se Deus, vamos fazer uma matemática básica. Quem aqui era bom de matemática na época da escola? Você era, Nicinha? Boa de matemática na época da escola? Alguém era bom de matemática aqui? Seu Davi tem cara de ser bom em matemática. Não era não, seu Davi? Rapaz. Eu falo que eu sempre fui alguém fora do senso comum. Eu sempre amei matemática. As minhas maiores notas sempre eram em matemática. Confusão isso, né? Mas é uma coisa simples. Se ele faz, está falando para nós o seguinte: quem peca recebe uma penalidade, e Jó está recebendo a penalidade. O que ele faz, está falando? Jó pecou. É exatamente isso que ele está falando aqui. Só que quando a gente vê o prólogo de Jó, que é no capítulo 1,
Ele faz não sabe, mas nós sabemos. Jó não está sofrendo porque ele plantou perversidade. Jó está sofrendo porque houve um grande julgamento cósmico. Satanás se levanta contra ele. E o Senhor então permite, decreta que faça exatamente o que aconteceu. Mas Jó em nenhum momento fez algo para que isso acontecesse. Você quer ver outra coisa que acontece na Bíblia exatamente da mesma forma? Quem lembra? Novo Testamento, milagre de Jesus, suposição dos outros. Que as pessoas pensam que é algo e na verdade não é. Pessoa que não via. Cego. Lembra do cego? Jesus cura o cego, acontece toda aquela questão. Surge uma pergunta para Jesus. Quem que pecou para que ele fosse cego? Foi a mãe? Tá, não sei o que. Ou seja, o que acontecia? As pessoas entendiam que se uma pessoa nascesse com a deficiência visual, era porque alguém tinha pecado e aquilo era uma paga para aquela pessoa. Jesus fala, ninguém pecou. A cegueira daquele irmão, que hoje é nosso irmão, com certeza ele crê no Senhor, a cegueira dele não era por conta de um pecado específico que ele cometeu. Mas muitas vezes nós falamos isso direto. Olha, essa pessoa está sofrendo isso porque ela pecou contra o Senhor. Porque ela não foi fiel no dízimo. Essa pessoa está sofrendo isso aí porque ela deixou de vir à igreja. Essa pessoa está sofrendo porque ela não ama o Senhor. Quantos de nós falamos isso? E muitas vezes falamos isso sem ter a consciência completa do que está acontecendo. A grande questão que nós precisamos fazer é ter cuidado de entregar um diagnóstico moral automático. Nenhum diagnóstico é feito de uma hora para outra. Nem um diagnóstico médico, nem um diagnóstico espiritual. Um erro que muitas vezes nós, enquanto liderança, cometemos é exatamente essa. Nós conversamos com a irmã nos conta um negócio e fala, ó, irmão, isso aí é falta de fé, hein? A gente nem escutou a irmã. Nós nem conversamos com ela. Nós nem buscamos saber o que está acontecendo. Mas nós somos diretos em julgar. Mais uma vez, ele é que peca contra o Senhor e ele erra com seu amigo. Então, a gente viu já 2 erros. Vamos voltar aqui, senão eu também me perco. Ele primeiro transforma a dor em suspeita contra a fé, ou seja, a dor que ele tem é falta de fé. Depois, então, ele reduz o sofrimento à retribuição. Jó pecou, por isso, então, ele está sofrendo isso. O microfone está aqui? Por favor. Na verdade é o seguinte, no que eu creio, Deus não te retribui, não te castiga pelo pecado. Porque a própria Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte. Você entendeu? Então, quando acontece alguma coisa ruim com alguma pessoa, fala, não, porque ela pecou. Não é isso. Se ela pecou, o salário do pecado é a morte. Se ela não se arrepender dos pecados dela, é a morte. Entendeu? Então, não é uma retribuição direta de Deus quando você peca, que você está sofrendo porque você está pecando. Pelo menos, eu penso isso. Uhum. Então, a gente tem, na palavra do Senhor, aquela grande ideia de que o Senhor disciplina que Ele ama. Né? Então, se o Senhor ama, Ele disciplina. A igreja também faz isso, porque a gente entende que são 3 marcas de uma igreja verdadeira. Vamos aqui voltar para a confissão de fé. Então, para uma igreja ela ser verdadeira, pelo nosso entendimento de fé, ela precisa, então, pregar a pregação da palavra, ela precisa pregar a palavra, ela precisa ministrar os sacramentos, batismo, Santa Ceia, e ela precisa ter disciplina eclesiástica. Então, muitas vezes, você é pego em pecado, um irmão faz uma denúncia para o conselho, antes ele vai ter com você, conversa com você, você continua no pecado, ele chama o irmão, vai ter com você continua no pecado, ele fala, eu preciso contactar as autoridades. Então ele emite um documento formal, redigindo, denunciando uma conduta sua para o conselho. O conselho chama, então você para conversar, você conversa com o conselho te disciplina. Isso é um ato de amor e cuidado? E muito interessante, eu estou estudando a história da Igreja 3 no seminário. E Calvino, quando Calvino ele chega em Genebra para pastorear Genebra, Genebra era uma cidade que já estava se considerando reformada, mas ao mesmo tempo na prática não estava sendo. É o que acontece no Brasil hoje em dia. Igrejas colocam na placa que são igreja presbiteriana, mas na atuação não são. É o que estava acontecendo com Genebra. O que Calvino faz?
Um dos grandes atos de Calvino são dois. Primeiro, ele institui o estudo. Calvino faz Genebra um grande centro acadêmico. Pessoas vinham a Genebra para serem, então, aprendizes de Calvino e para que a mensagem fosse espalhada. Então, por isso que a gente vê diversos lugares sendo impactados com a mensagem reformada a partir de Calvino. Mas um segundo ato que eu achei super interessante é que Calvino utiliza-se da disciplina eclesiástica. E uma das grandes coisas que Calvino fazia era a retirada da ceia do Senhor. Para que as pessoas entendessem que o pecado dela, todo pecado, é uma afronta ao Senhor. Então a disciplina ela é importante e ela deve ser exercida. Nós, enquanto presbiterianos, precisamos amar e zelar a disciplina. Se nós não fazemos isso, nós não estamos orando na confissão que ela diz para nós. Mas tem um detalhe. Muitas vezes nós somos levianos em falar que todo pecado ele tem consequências pelo Senhor. Não necessariamente. O Senhor ele pode nos castigar? Pode. Pode. E a gente vê diversas vezes. Ananias e Safira. Lembra de Ananias e Safira em Atos? Leva então fogo estranho, que era uma oferta ao altar. Uma oferta que não era verdadeira. O que acontece com ele? São consumidos. Então o Senhor disciplina de fato. Em diversos momentos da história. Mas em muitos outros ele tem misericórdia. É o Senhor. Ele que faz e ele que também não faz. Tudo mediante o propósito dele. A grande questão que eu estou trazendo para nós é que nós não podemos ser levianos e automaticamente falar, é isso. Muitas vezes é de fato. Muitas vezes o que está acontecendo com a pessoa é porque ela está em pecado. Por exemplo, o casamento não vai bem. Aí quando você vai averiguar, o marido está traindo a esposa. É a consequência. Por exemplo, a esposa então se absteve de diversas coisas durante o casamento. O marido atrai. São consequências. Não tem como a gente falar que não é. Tem a ver. Mas não necessariamente. Tem vezes que o casamento está indo mal, ambos, um ou outro, não estão se traindo, ambos estão plenamente ali fazendo suas funções, o casamento vai mal. Você precisa analisar, caso a caso. O que a gente não pode fazer é ser leviano e falar, é isso. Tem vezes que não é. Então a gente tem que ter muito cautela e cuidado. Se você perceber que de fato o pecado daquela pessoa está levando ela a isso, confronte. Mas confronte quando você de fato entender. Não seja leviano em fazer a primeira parte do confrontação. Certo? Vamos passar bem rapidinho sobre 3, porque o nosso tempo está bem avançado. Mas uma das coisas outras que ele faz é usar a verdade geral de modo cruel. Lembra que eu falei? Se vocês quiserem gravar uma coisa dessa aula, anotar no seu celular, anotar na sua mente, grave só essa frase. Sempre fale a verdade em amor. Verdade em amor. Grava isso. Não entendi nada da sua aula. Não estou com cabeça para isso. Você não falou nada com nada hoje. Grava essa frase. Fale sempre a verdade em amor. Que eu já vou me dar por suficiente. Tá bom? E aqui é mais um erro que ele faz. Porque ele começa agora a narrar uma experiência solene e misteriosa. É como se uma palavra fosse trazida a ele em segredo. Ele começa falando assim no versículo 12. Uma palavra se me disse em segredo, os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. E aí começa a ser muito poético. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono caiu sobre os homens, sobrevieram-me o espírito e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava distante dos meus olhos. Houve silêncio e eu ouvi uma voz. Seria porventura o moral justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos também atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã, e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Pasmem com isso agora. Tudo o que ele faz, está falando, é verdadeiro. Aí você quando lê Jó, você fala assim, nossa, ele está falando a verdade. Ele está falando que Deus, ele é santíssimo. Nós, pecadores. Quem de nós conseguiria subsistir diante de Deus? A gente falou sobre o Salmo 130. É a pergunta retórica que o salmista fala. Ele fala assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistiria?
Ninguém consegue ficar diante do Deus Santo. Elifaz está sendo verdadeiro. Elifaz está sendo mais bíblico que a gente, muitas vezes. Ele está falando exatamente aquilo que acontece. Observe, o verso 18 fala que até os anjos têm imperfeições. O que ele está falando? Que comparado à santidade, à majestade do Senhor, nem os anjos se comparam. Ninguém se compara ao Senhor. Isso não é verdade? Nós não cremos nisso? Nós não cremos na sublimidade do nosso Deus? Sim. Mas qual está o erro de Elifaz mais uma vez aqui? Mais uma vez as suas palavras elas foram desprovidas de compaixão e erradamente aplicadas a Jó. O erro aqui de Elifaz não é doutrinário. Elifaz tem uma excelente doutrina bíblica, mas é pastoral. Ele coloca uma palavra fora do seu lugar. Ele está falando para uma pessoa que não pecou para que acontecesse isso. Não é que Jó não teve pecado, tá, meus irmãos? Jó peca também, em diversos momentos da narrativa. O único que não peca é o próprio Deus. Jó ele pecou contra o Senhor em diversos momentos. Mas a aflição que veio a Jó, que sobreveio a Jó, não foi fruto de pecado. O que ele faz, mais uma vez, fala? Pecado. E mais uma vez, isso vem para nós. Porque muitas vezes nós usamos textos fora de contextos para aconselhar os outros. Você já fez isso? Vou te dar um exemplo claro. Claro. A pessoa está passando por uma situação difícil no trabalho. Está lá, está passando por uma situação difícil e tal. E aí você está lá e fala assim, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Já usou Filipenses 3:14, eu acho? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então você vai vencer esse trabalho, você vai vencer essa peleja, como a gente diz lá no Nordeste. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala, tudo posso naquele que me fortalece, se você olhar o versículo anterior, Paulo vai falar que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo sabe o que é estar na pobreza, Paulo sabe o que é estar na riqueza, Paulo sabe o que é ter fartura, Paulo sabe o que é ter escassez, então ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Então não é a pessoa passando por um momento difícil no trabalho que essa palavra vai ser aplicada a ela. Não deveria ser. Agora, se alguém está passando por uma crise financeira, essa palavra é válida. Vocês percebem que muitas vezes nós usamos textos fora de contexto? E fazemos isso em diversas coisas. A gente fala assim, quando estiverem 1 ou 2 reunidos em teu nome, ali estarei, o Senhor estará. E a gente aplica isso a nós, na reunião. A gente fez uma reunião, veio pouca gente. Meus irmãos, mas quando tem 2 ou 3 reunidos em nosso nome, dá tudo certo. Não é isso que ele está falando no texto. A gente usa muito o texto fora de contexto. E a gente começa a falar para os irmãos aquilo que a Bíblia não está falando para ele. A gente tem que tomar cuidado quando nós utilizamos a Bíblia. A Bíblia ela tem que ser lida em seu contexto maior. Então leiam o texto. Saibam o que o texto está falando. E aí aplica o coração daquela pessoa. Porque senão... Outra coisa, você sabe que o irmão está em pecado. Vocês sabem que o irmão teve uma vez... Perdão, mas eu vou falar essa coisa. Teve um irmão uma vez que falou assim, aí o irmão estava traindo a esposa, né? Isso é uma história inventada. Aí o irmão fala assim, pai, o pastor, meu irmão, onde que você viu isso? Não pode estar com 3 mulheres na rua. Pastor, mas Salomão teve 1000. Que cabra. Que cabra é esse, rapaz? Ele está na Bíblia, pastor. Olha, muitas vezes nós somos assim também. Mas nem todos os textos bíblicos são prescritivos. Salomão não é um grande herói por ter 1000 mulheres. Ele é desprezado por isso. Tanto é que em Eclesiastes ele vai falar o quê? Tudo era vaidade. Então, cuidado quando você usa o texto bíblico. Bíblia já foi usada para defender escravidão. Bíblia já foi usada para falar que a terra é plana. Bíblia já foi usada para falar que é o sol que gira em torno da terra. Bíblia já foi usada para diversas coisas erradas. Mas em nenhum momento ela se propôs a falar isso. Ela é inerrante. O problema está em nós. Que muitas vezes utilizamos ela de forma errada. Vamos seguir então. A gente tem mais 2. Eu vou passar bem rapidinho com ela. 4 erro que ele faz é que ele tenta conter o lamento. Sabe quando a pessoa está chorando? E você só quer que ela pare de chorar? Acho que o pai passa isso com o filho, né? Você está lá, seu filho se acabou de chorar, você está no shopping com ele, você está passando uma maior vergonha com seu filho. Menino, fica quieto, menino, fica quieto, menino.
Você não quer cuidar do coração dele, você só quer que ele pare de chorar. Porque ele está te fazendo passar vergonha. Muitas vezes não é assim? A gente quer que o irmão ele pare de sofrer, mas a gente não quer cuidar do porquê ele está sofrendo. É exatamente isso que acontece dos versos 8 até o verso 27. Então, ele gasta muito do verso, do capítulo 5, exatamente falando sobre, do verso 1 ao verso 7, falando isso aqui. Fala assim, ó, chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco destrói, o zelo do tonto mata. Bem vi eu, louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora, e vai. Ele vai falar assim, ó, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas para as brasas voam para cima. O que ele está falando, Jó, isso vai acontecer com você, viu? Então o que você faz? Clama ao Senhor, cara. Para de sofrer. Clama ao Senhor que Ele vai resolver esse problema todo. Mais uma vez, Ele faça errado? Não. Nós somos chamados a clamar ao Senhor. Mas imagine uma pessoa que está enlutada. A pessoa acabou de perder um parente próximo. E tem 3 dias que ela está enlutada. Como que você espera que essa pessoa esteja? Pulando, indo na academia, malhando, conversando com você tranquilamente? Você espera que ela esteja chorando. Exatamente. E é importante que a pessoa chore. É importante ela ter um luto específico para ela. O problema é quando ele vira patológico, é uma outra questão. Mas é importante que a pessoa tenha o seu momento de sofrer. Mas muitas vezes a gente quer que a pessoa já reaja no outro dia, gente. Não é assim que acontece. Chore com o irmão que está chorando. Não queira que aquele irmão se fortaleça naquele momento. Chora com ele. Também tem isso. Não julgue o irmão naquele momento. Pessoas têm diversas formas de sofrer, gente. Eu lembro de meu pai, a gente perdeu minha bisa no ano passado. E aí minha avó ficou muito mal, todo mundo muito mal. Meu pai foi agilizar o processo. Então ele fez várias coisas sem chorar. Quando ele me ligou, ele chorou. Para as pessoas que viram, antes de me ligar, o Orno não está sofrendo não? Tava. Só que ele não era no momento de chorar. Quando chegou o momento, ele sofreu comigo. Então é interessante que nós entendamos as pessoas no momento que elas estão vivendo. Observe a fase do irmão. Tem vezes que o irmão está com uma depressão profunda. Tem vezes que o irmão está sofrendo. Tem vezes que o irmão está despedaçado. Não queira exigir dele uma força que ele não vai ter naquela hora. Chore com o irmão. Dê palavra de consolo, meu irmão. Eu sei que você está sofrendo. E tá, sofra. Mas entenda que o Senhor está contigo. Então, quiser chorar, chora com Ele. Se quiser sofrer, sofra com Ele. E mesmo em meio ao seu sofrimento, que a paz do Senhor habite no seu coração. Mas não queira que a pessoa levante da cama, enxugue as lágrimas e vá trabalhar. Não é assim que funciona. Muitas vezes nós somos insensíveis à dor do outro, queridos. E aí foi o que a nossa irmã Shirley falou. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Meus irmãos, a gente tinha uma quinta coisa, mas eu queria passar para o nosso final, só para que nós entendamos qual é o caminho bíblico para isso tudo. A gente está falando sobre muita coisa que a gente faz e está errado. O que então nós deveríamos fazer? E aí são 5 recomendações claras para vocês. Primeiro, escute. Nós vivemos em um tempo onde nós queremos falar muito. Todo mundo é chamado para dar opinião. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Calma. Seja tardio para falar, como nos é dito a Bíblia. Seja pronto para escutar. No aconselhamento bíblico a gente tem algo que, na primeira sessão, a gente precisa escutar mais do que a gente fala. Então, tem vezes que a pessoa só quer desabafar, escute aquela pessoa. Mas não escute com os seus ouvidos desatentos. Como que aquela pessoa fala e sai por aqui. Não, calma. Escute aquela pessoa. Escuta o áudio dela na velocidade normal. Eu falei, isso é um pecado meu. Só escuto em velocidade 2, meus irmãos. Ore por mim, Jesus. Eu preciso me converter do meu pecado. Eu preciso escutar a pessoa na tonalidade que ela me mandou. Mas eu escuto só em 2x. Mas tenha paciência para escutar. Calma. Deixe a pessoa falar para você. Não queira dar um diagnóstico para aquela pessoa agora. Tem vezes que ela só precisa ser ouvida. Depois ofereça misericórdia. Não é, Laurita? Aí precisa ser misericordioso uns com os outros. Muitas vezes a gente já vai com um ataque, pessoal. Calma. Tenha misericórdia com a pessoa. Fale ao coração dela. Seja calmo, paciente, assim como era Jesus.
Acolha aquela pessoa. Eu acho muito bacana Não, faltou 1 minuto. 10h34. Então, apressar demais. Tem uma passagem das Escrituras que para mim é muito linda, que é quando a mulher que é apanhada em adultério. Então, ela é chamada pelos fariseus da época à presença de Jesus para que ela sofra apedrejamento. Vocês lembram dessa história? Ela está errada? Tá. Alguém discorda disso? Não, ela está errada. Mas qual é a primeira atitude de Jesus? Acolhê-la. Isso é bacana, né? Em vez de Jesus já acusar o pecado dela, Jesus a chama para perto. Fala, filha, os teus pecados estão perdoados. Ele acolhe ela. É como se fosse um abraço de Jesus, sabe? E porque é como se Jesus te colocasse como escudo. Porque as pessoas iam arrumar pedra, Jesus escreve um negócio na areia, aí tem uma grande discussão teológica. O que era esse negócio? A gente não vai entrar nisso. Mas é fato que ninguém apedreja aquela mulher. Jesus primeiro, então, dá misericórdia a ela. Mas depois ele confronta. Vá, não peques mais. Então o confronto é válido. Faça o confronto. Confronte o pecado. Mas faça isso com misericórdia. Seja primeiro misericordioso. Exato. Ele nos ama, nós todos somos pecadores, mas o pecado é detestável. Depois tem a humildade diante do mistério. Você não vai saber de tudo. Não se coloque nessa posição. Hein, Laurita, alguém já te perguntou alguma coisa que você não sabia responder? Tá bom. Não foi, Nicinha? Muitas pessoas querem nosso conselho e a gente não sabe como lidar. Eu, que estou estudando para ser pastor, não sei tudo, meu irmão. E nem quando eu for pastor, nem o nosso pastor sabe tudo. Tem coisas que chegam a nós e falam, Jesus, me ajuda, que eu não sei falar isso não. Não sei lidar com isso não. E a gente tem que ser humilde. Meu irmão, vamos orar. Eu vou estudar biblicamente, eu vou passar para você um conselho. Mas agora vamos orar. Ore com aquela pessoa, chore com aquela pessoa, estude e depois traga a palavra. Mas não seja leviano em falar coisa que você não sabe. Tenha cuidado com isso. Tenha graça na forma de falar. Até a verdade, ela tem que ser falada em amor. Verdade em amor. Por fim, sempre conduza a pessoa a Cristo. Esse é o principal. Não faça com que o seu conselho afaste ainda mais a pessoa do Senhor. Tenha cuidado com isso. Muitos dos nossos conselhos, ao invés de aproximar, afastam. Que Deus nos livre desse mal, meus irmãos. Mas conduza a pessoa a Cristo. A gente fala no aconselhamento bíblico que uma das coisas que nós precisamos fazer é dar esperança. A esperança não pode morrer. A esperança é a certeza que nós temos que o Senhor um dia enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Um dia o pecado não mais existirá. O nosso pecado, o pecado do irmão para conosco, o peso da culpa não existirá mais em nós. Você viverá em paz com o Senhor eternamente. Conduza a esperança à pessoa. Aos sofridos, aos que estão sofrendo, tragam consolos a Ele. Entenda que o Senhor, Ele não apenas é o nosso maravilhoso conselheiro. Lembra de Isaías? Que diz que este será chamado Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro. O Senhor é o próprio que nos aconselha. Nós temos livre acesso com Ele em oração. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Pai, lançar sobre Ele as nossas ansiedades. E o que receberemos dele em troca? A paz que excede todo entendimento. Conduza a pessoa a Cristo. Cristo é o bom pastor. É aquele que apacenta de forma perfeita as suas ovelhas. Sem Cristo, meus irmãos, nós estamos perdidos, mas com Cristo nós temos tudo. Tem uma história interessante em Atos, eu acho que é capítulo 3, 4, não me lembro. Eu acho que é... Não vou chutar, acho que é 3 ou 4. Que tem um... Vamos para Atos, porque senão eu vou ficar... Tá vendo eu falando na Bíblia sem olhar para a Bíblia? É um pecado, meus irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui... Atos 3, tá? A cura de um coxo. Tem um coxo na porta do templo. Esse coxo, então, está pedindo por um trocado, né? Pedindo um dinheiro ali. E Pedro e João, se eu não me engano, Pedro e João, então, eles observam aquilo e falam assim, cara, ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda? Não. Olha para nós. Pedro, não possui nem prata nem ouro. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E é engraçado que aquele irmão só não anda apenas. O que ele faz? Ele levanta-se. Então ele dá um salto, se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo,
saltando e louvando a Deus, no verso 8. Olha que interessante. Eles não entregam apenas uma cura física, mas eles entregam o próprio Cristo a eles. Meus irmãos, quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Nós não temos cursos. Nenhum de nós temos curso na área de psicologia. Alguém tem? Não, né? Só o nosso pastor. Nós não temos. Nós não temos cursos, nós somos formados. Nem eu sou formado ainda. Mas uma coisa que nós temos e nós possamos passar para as pessoas é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Então, quando alguém vier pedir um conselho, entregue Cristo à pessoa. E se você entregou Cristo para ela, você entregou tudo para ela. Você entregou aquilo que ela mais precisava, meus irmãos. Não sejamos assim como ele faz, que é leviano na sua fala, que entrega àquele irmão um evangelho sem graça, sem misericórdia. Porque o nosso próprio Cristo, ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. E ele é suficiente para tratar o nosso coração. Quando você não souber o que falar, fale sobre Cristo Jesus. E quando você souber o que falar, também fale sobre Cristo. Cristo é o nosso tudo. Nós vimos aqui então, o que faltou foi amor, na verdade. O que nós precisamos fazer então? Falar a verdade em amor. Que o Senhor aplique aos nossos corações essa palavra. Foi um privilégio estar com os amados hoje.